A paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus, comunhão com o Espírito Santo, permaneça na minha e na sua história. E deixa o seu like aí, tá? Você lembra o que é o like? É o joinha. Já se inscreveu no canal? E vamos lá, pega a sua Bíblia, capítulo 15 do livro de Mateus. Nós vamos ler do primeiro versículo ao 20. Gente, o título, A Tradição dos Anciãos. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler e aprender mais uma vez da Santa Palavra de Deus. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizei: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os teus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe: Ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E aqui se encerra, gente. Vou até tomar uma água, porque essa palavra é bem pesada, né? Bem forte. Mais um conflito que Jesus teve com os fariseus, com os escribas, né? Que eram homens ali, doutores das leis de Moisés. E mais uma vez eles chegaram até Jesus para constranger Jesus, para fazer perguntas que atacassem os discípulos ou Jesus. Mas o Senhor sempre, Ele é a verdade. E a verdade, ela não pode ser atacada. E mesmo que ela seja atacada com a mentira, ela continua sendo verdade. E a verdade sempre vai prevalecer. Então Jesus, ele é muito interessante, Jesus, porque eles vieram acusar Jesus de algo, os discípulos de Jesus, e dizendo para Jesus: por que os seus discípulos transgridem a lei, você não, as tradições, na verdade, e você não fala nada com eles não lavam a mão para comer. E aí Jesus vem e lança outra pergunta, em vez de responder. Jesus fala para eles: vocês não honram, né? Tem um mandamento que é honrar pai e mãe.
Eu vou falar sobre isso e depois a gente volta aqui para a palavra, porque é muito interessante essa parte de honrar pai e mãe. Eu percebo que a galera mais antiga, talvez você aí que é dos anos 80, 90 para trás, 70, 60, você percebe que vocês honravam, respeitavam os pais e as mães, e por isso vocês estão vivos até hoje. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que honra pai e mãe, aumentarão os seus dias na terra, e o Senhor abençoará quem segue esse princípio. E eu percebo que de 2000 para cá, principalmente de 2010 para cá, 2020, essa geração ela não tem honrado o pai e a mãe. E você tem percebido quantos jovens têm perdido suas vidas? E se você for procurar entender como ele tratava o pai e a mãe, os avós, porque muitos também não são criados, não são educados pelos pais, porque tem muito divórcio, muitos abandonos, mas eles são criados pelos avós e eles maltratam os avós também, que estão ali na figura de pai e mãe. E eles vão morrendo cedo, porque essa palavra, ela traz longevidade para todo aquele que exerce ela. Tendo fé ou não tendo fé, acreditando na palavra ou não, se você respeita o seu pai, sua mãe, aquele que cuida de você, ou até aquele que não cumpriu o papel, porque se o seu pai e sua mãe não cumpriu o papel de ser pai e mãe, se você acha que faltou neles alguma capacidade, não importa. Põe na sua cabeça assim, ó, eles deram o melhor que eles poderiam dar. Parte de você querer ter longevidade nessa vida, honrando o pai e a mãe, respeitando, entendendo que eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer. Ponto. Segue sua vida respeitando e seja você aquilo que você gostaria que o seu pai e sua mãe fosse. Seja você um marido, uma esposa que você gostaria que o seu pai e sua mãe tivesse sido. Seja você o pai e a mãe que você gostaria que seu pai e sua mãe fosse para você. O que passou, você não tem mais controle. Não tem como você culpar o seu pai, sua mãe, culpar o passado. O passado não volta mais. Agora você tem total poder de cuidar do agora, de plantar coisas boas agora, de fazer a diferença agora, para que o futuro seja a colheita que você planejou no agora. O passado não volta, mas o que você faz agora tem total reflexo no futuro. E aí sim é a importância de você honrar seu pai e sua mãe, porque lá na frente seus filhos te honrarão. Aí sim, você sendo a pessoa que você gostaria que seu pai e sua mãe fossem, eles não foram, ou você pegando aquilo de bom que eles foram e você potencializando na sua vida, na sua família, no seu casamento, como será a sua família no futuro? Você terá paz, prosperidade e vida longa nessa terra por cumprir esse princípio. Analisa quantos jovens têm morrido. E aí a pergunta é: você vai ter longevidade ou sua vida vai ser breve? Depende disso aqui, honrar pai e mãe. Jesus mandou a pergunta para eles: vocês não seguem, se você é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai e nem sua mãe, e assim valideis pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, trazendo não só esse assunto em questão, mas quantas tradições as pessoas querem viver nos tempos atuais, que às vezes não faz sentido, mas a pessoa quer seguir aquela tradição porque aprendeu do pai e da mãe, aprendeu na igreja, e a pessoa é apegada na tradição e tem tantas outras coisas que ela não é apegada, como o exemplo aqui que Jesus deu, que não honra o pai e a mãe. Eu conheço pessoas que é zeloso, cuidadoso em tradições e quer fazer tudo que alguém mandou e não honra o pai e a mãe, não fala com o pai e a mãe, tem raiva do pai e da mãe, tem mágoas, rancor, ódio. Mas é zeloso na tradição, é firme na tradição dos homens, da sociedade, da igreja, e o básico não faz.
E aí traz para o seu coração amargura, rancor, ódio, fica com raiva das pessoas, vira uma pessoa iracunda, vira uma pessoa impiedosa, porque tem feridas no seu coração que você não libera o perdão, não cumpre essa palavra, esse princípio, e aí você vai ferindo pessoas, porque você é ferida, você se acusa, ou você acusa o seu pai e sua mãe e dizendo, ah, eles poderiam ter feito isso, ter feito aquilo, eles poderiam ter sido melhor, e isso e aquilo. Ou, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu bater aqui, ó. Tô batendo na porta do seu coração, tá? Pra te falar, passado não volta. O que você vai fazer no agora? O que você vai fazer daqui? O que você tá plantando pro seu futuro? Jesus está assim, ó, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então tem pessoas que querem, vamos voltar para cá, tá? Tem pessoas não, você às vezes quer viver tradições, quer demonstrar para os outros que você segue a tradição perfeitamente, mas interiormente você está longe da realidade do que Deus espera de mim e de você. Faz essa análise aí. E aí é muito interessante, porque olha o que Jesus te chama. Chamou esses homens por seguir tradições e não cumprir uma coisa que é um princípio multimilenar, honrar pai e mãe, ou outros princípios da palavra. Aí ele falou, hipócritas. Imagina Jesus olhando para você e dizendo assim, você é um hipócrita, porque você fala tal coisa, mas você não cumpre tal coisa, a outra coisa. Faz uma análise na sua mente. Não precisa Jesus falar isso para você. A palavra está falando para você, mas a sua mente vai te levando, o Espírito Santo vai te conduzindo. Quais são essas coisas? Quais são essas tradições que você segue ao pé da letra, mas os princípios que você quebra? E a palavra te anuncia. Hipócrita. Bem profetizou Isaías ao seu respeito, dizendo: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, e chamando a multidão para si. Ouve e entendei. Vamos ficar nesses dois capítulos aqui, nesses três. Hipócrita. O Isaías profetizou ao seu respeito, capítulo 15, no versículo 8 e 9. Esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Você vive essa realidade aqui? Você só honra o Senhor com os lábios? Como está seu coração? Como anda seu coração? Sem perdoar pai, sem perdoar mãe, sem falar com o pai, sem falar com a mãe? Como que é isso daí? Porque se a pessoa não fala com o pai e com a mãe, o que ela vai fazer com os irmãos? O que ela vai fazer com os amigos? Com o colega de trabalho? O que ela vai fazer com os filhos, com o esposo? Com ela mesma? Se ela não consegue valorizar e reconhecer as pessoas mais importantes na vida de alguém, que é o pai e a mãe, que gerou a vida, que deu a vida. Ainda que tem pais canalhas, mães que não sabe, não cumpre os seus papéis, mas não é sobre eles, é sobre nós, é sobre você, é sobre eu, como nós vamos se comportar, como você quer que os seus filhos te honrem, se você te honra, se você não honra a quem, como a palavra diz, a quem honra, honra. Não é sobre o que fazem com você, é sobre o que você faz com o que fizeram com você. É como você quer ser como você quer ser tratado. E eu tenho certeza que você quer ser tratado bem. Você está dentro desse versículo 8 e 9? Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que Deus guarde eu e você. Que o nosso coração esteja perto do Senhor. Não só os lábios. Ainda que os seus lábios não glorifiquem a Deus, mas que as suas atitudes no dia a dia declare que o seu coração está perto dele. Mas se o seu coração estiver sujo, você só maltratará quem conviver com você. Nada, lugares, pessoas, nada
vai ser bom para você, porque dentro, internamente, você é amargurado. Você tá podre por dentro. E aí é como diz aqui, ó, o coração tá longe de mim. E pior, mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então, vamos lá. Falando de tradição, a pessoa, ela tá com o coração ruim, ela não honra o pai e a mãe, e ela tá ensinando para os outros outras coisas, outras tradições, outras doutrinas, outros ensinamentos. Tem que ser assim, tem que ser assado. Mas você não fala nem com seu pai, nem com a sua mãe. Você fala mal deles. Você quer ensinar os outros. Você tá doido, velho? Eu conheço pessoas assim, gente. Você também deve conhecer. Talvez você é assim. Eu luto para não ser assim. Eu luto para não ser assim. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 9 anos. Por alguns problemas de família. Eu não vou entrar em detalhes, mas talvez seja assim o seu problema, né? E eles se separaram. Para mim foi uma ruptura muito grande, porque eu era muito próximo do meu pai e eu sentia que ele faltava meu pai na minha vida, no dia a dia, sabe? Uma criança, até meus 9 anos de idade, meu pai foi bem próximo de mim e depois sumiu aquilo, acabou aquilo, né? Eu vi ele às vezes de final de semana, talvez teve tempos de meses que eu não via ele e eu senti aquele vazio de tipo, meu pai devia estar comigo, meu pai tinha que estar comigo. Só que eu fui crescendo e eu analisei a minha vida e eu falei, eu só tenho duas opções. Ou eu condeno meu pai, ou eu reclamo da falta que meu pai fez, ou eu agradeço pelo até os 9 anos que eu convivi com ele. Ele foi um excelente pai, sempre cuidou da nossa família, sempre me deu carinho, sempre esteve comigo. Então eu fiquei com aquela lembrança do meu pai. E eu falei, eu vou ficar com isso daqui do meu pai. A falta que ele me fez, eu vou fazer o que com isso? Eu posso ficar acusando ele, reclamando da vida, brigando com Deus e brigando com todo mundo. Mas não, eu vou me apegar até os meus 9 anos de idade, que foi muito legal. Depois ficou um vácuo, ficou um vazio, que eu gostaria que ele tivesse. Mas ele não estava. Então você tem que se preocupar com as coisas que estão ao seu alcance, com as coisas que você pode tomar decisões e mudar o jogo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que são imutáveis, que não está ao nosso controle, está ao controle de pessoas. Meu pai e minha mãe decidiu se separar. O que eu poderia fazer com 9 anos de idade? Amarrar meu pai em casa, minha mãe? Não, vocês vão ficar juntos? Não estava em mim, mas estava em mim. Ressignificar isso, dar um novo significado e dizer, meu pai foi muito top até meus 9 anos de idade. Eu vou pegar essa figura do meu pai e vou me apegar com ela. E a que meu pai faltou na minha vida, nos outros anos, eu coloquei no meu coração, se Deus me der vida, saúde e força, eu estarei na fase do meu filho até os 9 anos. E eu estarei com meu filho até Deus me levar dessa terra, em nome de Jesus. Porque eu sei a falta de uma figura paterna, de um pai na vida de uma criança, porque eu passei por isso. Só que eu vou condenar meu pai? Ele deu o melhor, minha mãe deu o melhor que poderia. Tem como eu voltar lá atrás? Eu tenho 32 anos. Tem como eu voltar lá atrás e reclamar da vida, brigar com todo mundo e dizer que eles faltaram na minha vida? Amadurece. Deixa eu te falar uma coisa para você. A maturidade, ela não vem com o tempo de idade, com a velhice. Ela vem com os traumas que você supera. A maturidade, presta atenção, ela declara o nível de maturidade é declarado no grau dos traumas, das dificuldades, das guerras que você passou, ressignificou e superou e está seguindo sua vida. Tem pessoas de 40, 50 anos que são meninos,
crianças emocionalmente, porque não sabem lidar com as frustrações da vida. E aí, vive isso daqui, ó, no capítulo 8. Esse povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Olha como isso é perigoso, gente. Às vezes você tá aí, achando que tá adorando a Deus, achando que tá glorificando a Deus, indo na igreja, indo em visita. Seu coração tá longe do Senhor Jesus. Você está ensinando preceitos e doutrinas e regras e tradições, que é uma farsa, porque interiormente você consigo mesmo, você vive uma outra realidade, você nem cumpre o que você fala, você nem vive o que você fala. Isso é profundo, isso aqui é uma análise muito pesada da palavra de Deus. E aqui demonstra quem é quem no reino de Deus. Quem é você no reino de Deus? Aqui demonstra quem é você no reino de Deus. No reino de Deus. Se o seu coração está perto dele, se você segue os princípios. E na igreja é tranquilo, gente. Ir lá na igreja, 1h30, cantar, glorificar, pregar, tocar. Agora viver a palavra, aí é outro nível. E o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Interessante. Vamos lá. Então Jesus falou isso com os fariseus, ele estava lá ensinando o povo dele, né, os discípulos, chamou a multidão e falou: ouve e entendei. Olha que interessante. Jesus fala: ouve o que eu vou falar e entenda o que eu vou falar. Porque lembra lá na parábola do semeador? Aquele que ouve a palavra e não entende, é o diabo entra e rouba a semente. Então você tem que entender a palavra. Não é só escutar e dar glória a Deus e glorificar a Deus. Você tem que entender a palavra com seus ouvidos, no seu coração, e você colocar suas ações em prática mediante a palavra. Esse é o que verdadeiramente entendeu a palavra. E aí Jesus fala para o povo: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se deles, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram, né? Ele, porém, respondendo, disse: peraí, deixa eu só voltar aqui, ó. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe. Os discípulos falaram isso para Jesus: ó, Jesus, você sabe que os fariseus aí não gostaram, né? Se escandalizaram. Eles ouviram essas palavras e se escandalizaram. Você sabe disso, né? Aí Jesus fala: ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Interessante que tem pessoas que estão no meio do povo de Deus que não foi Deus que chamou, que não foi Deus que plantou. Talvez foi o pai e a mãe, foi a tradição de famílias que foi levando e que ele viveu aquela tradição e ele está lá na igreja. Não porque Deus chamou ele, não porque ele se interessou pelo reino de Deus, é porque simplesmente o pai e a mãe vai lá. Ele não entendeu a guerra espiritual que existe, o chamado no crer na palavra de Deus, no manifestar o reino dos céus aqui na terra como é no céu. Ele ainda não entendeu isso. Então Deus não plantou. Só que olha isso daqui, ó. Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Por quê? Vai bater ventos. E essa planta não tem raiz. Não tem intimidade. Ela não consegue permanecer. É interessante que as pessoas se apegam em tradições, né? E quando ouvem a verdade, muitos vai escutar esse vídeo, talvez você vai escutar esse vídeo, tudo que foi falado, você vai se escandalizar, você vai ficar com raiva, porque você prefere a tradição.
O próprio Jesus aqui, ó. Jesus estava ensinando para os fariseus e falando para os fariseus a palavra. E eles se escandalizaram, ficaram com raiva, não acreditaram no que estava ouvindo. Então, Jesus está falando mal de nós, que nós é hipócrita. Por quê? Eles eram orgulhosos. A religião deles, a cultura deles, a tradição deles fizeram com que eles ficassem com o coração orgulhoso, ao ponto de dizer: nada do que você está falando é capaz de mudar o que nós acreditamos. É tipo você agora, está escandalizado com tudo isso, porque você não tem a humildade de reconhecer e dizer: é verdade, eu não falo, eu não vivo o que eu falo. Eu fico apegado em tradições de homens e não na palavra de Deus. Eu nem conheço a palavra de Deus, eu nem leio a Bíblia. Eu só vou na igreja, escuto a palavra, marco minha presença lá, todo mundo me viu na igreja. Mas você nem entendeu a palavra, você nem vive a palavra. É sobre isso, é sobre a intimidade com Cristo. E aí, olha o perigo disso. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Se você depender de alguém te conduzir até Deus, no começo é até válido. Você não conhece as coisas de Deus, alguém está te evangelizando, você está indo numa igreja, você vai, consequentemente, acreditar em tudo que está sendo falado, pregado, anunciado, e você vai viver aquilo ali. Mas você não pode se acomodar. Você tem que buscar a sua intimidade com Deus, para que você possa encontrar os mistérios que estão escondidos em Cristo Jesus, para a partir daí ninguém te conduzir. Quem tem que te conduzir é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. É o Senhor Jesus movendo o seu coração e falando: vai para ali, não vai lá, não escuta fulano, para de andar com ciclano. Você está disposto a ter essa comunhão com Deus? Ai, ai, glória a Deus. Porque se você não estiver disposto, tem cegos guiando cegos e você vai cair no buraco. E esse cair no buraco, talvez seja você ser embarrancado, porque não foi o pai que te plantou. É alguém com tradições, com doutrinas que está te plantando. Dentro das religiões, eu tenho percebido isso. Pessoas que são fiéis às placas de igreja, fiéis às denominações, fiéis às tradições, e não é fiel à palavra de Deus. Vem o vento, sua casa vai cair. Você não vai permanecer. Por isso que muitos saem das igrejas. Por isso que muitos não ficam na presença de Deus, porque eles se decepcionam com os homens, com as igrejas, com as tradições. E eles não permanecem. E aí, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus ficou até com raiva de Pedro, mas o Pedro aquele foi muito sábio, porque Pedro ouviu lá a parábola do semeador, e lá estava escrito: se você ouvir a palavra e não entender, o maligno rouba a semente. Então Pedro, vendo todo esse movimento aqui, não entendeu. O que ele fez? Mandou uma pergunta. Depois de tudo que aconteceu, ele falou: explica-nos essa parábola. Jesus ficou bravo com ele e falou: Jesus, porém, disse: até você mesmo estás ainda sem entender? Pedro falou: Jesus, eu não entendi. Você faz tanta obra, tanto milagre, você tem tanta sabedoria que sai da sua boca, que eu não entendi. E eu prefiro falar para você que eu não entendi. Eu prefiro ver você bravo e me questionando que eu não entendi, porque minha simplicidade, a minha ignorância não alcançou a sabedoria eterna que você tem, mas eu não quero que o maligno roube a semente que você plantou aqui. Eu quero entender. Aí Jesus, não está escrito, né, gente? Mas eu estou aqui viajando na palavra, mergulhando na palavra de Deus, imaginando o Espírito Santo conduzindo aqui esse vídeo, para que nós possa crescer na espiritualidade, crescer na maturidade, crescer nos códigos escondidos da palavra. Aqui tem mistérios escondidos. O Pedro ouviu a parábola que nós lemos aqui, ó, quer ver, ó? Nós lemos essa parábola, quer ver, ó? Capítulo 13, do versículo 1 ao 30, não, do 1 ao 23. Entendeu?
Quer ver, ó? Quer ver? Olha lá, ó. Ouvindo alguém, no versículo 19, capítulo 13, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Pedro lembrou disso, gente. Pedro falou: ô Jesus, eu não quero que o inimigo arranque de mim o que você está semeando aqui agora. Pode me explicar isso aí. Jesus ficou bravo e explicou. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. Mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Nem precisa explicar, né, gente, que tudo o que você come, para onde vai, né? Não precisa falar sobre isso. Mas interessante é o que sai da boca. Tem pessoas que matam outras pessoas pelo que sai da boca. E aí a sabedoria está em quem você está ouvindo. Porque o que entra no seu ouvido e cai no seu coração, isso contamina. O que entra na sua boca, desce no seu ventre e sai, não contamina, segundo o que Jesus explicou. Mas uma coisa é certa, o que entra nos seus ouvidos, cai no seu coração, contamina a sua vida, dependendo do que foi falado. Se no seu coração ouvir palavras, se nos seus ouvidos ouvir palavras de esperança, de salvação, de vitória, de que Deus vai aparecer na sua vida, de conversão, cair no seu coração, você tem totalmente certeza de que uma obra, uma esperança, um poder, uma glória vai manifestar na sua vida. Mas se você ouvir derrota, falação mal, pessoas que falam mal das outras, que mentem, que defamam as outras, e você acredita, seu coração, seus ouvidos ouvem, seu coração acredita, acabou com a sua história. Ai, ai. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Eu percebo pessoas que falam assim: segue seu coração. Tá indeciso? Segue o seu coração. Só que o coração da pessoa tá sujo. Tá com rancor, não segue os princípios, não honra pai e mãe, briga com pai e mãe. E de novo, se a pessoa não honra o pai e a mãe. Você quer se aproximar de alguém? Eu vou usar isso agora, essa sabedoria que Deus está me dando. Toda pessoa que eu me relacionar agora, a partir de hoje, eu vou analisar como ela trata os pais dela. Eu vou analisar isso. Eu vou no profundo. Eu quero entender como essa pessoa trata o pai e a mãe dela. Como ela trata a esposa ou o marido. Como ela trata o filho e a filha. Porque isso declarará como essa pessoa vai me tratar. Se a pessoa trata, não respeita o pai e a mãe, não respeita a esposa, o esposo que dorme com ela, os filhos que deveriam receber a proteção dela. Você acha que ela vai fazer o que com você e comigo? Você ainda vai acreditar nas conversas furadas dessa hipocrisia que essa pessoa faz? Se ela... Ô Jesus, converte seu povo. É muito interessante isso, gente. A palavra, ela é esclarecedora. Siga isso. A partir de hoje, analise como as pessoas tratam os pais e as mães. Se você vai casar, perceba como seu cônjuge, seu namorado, seu noivo trata o pai e a mãe. Veja como ele trata, se você é casado, se a pessoa é casada, analise como que ela trata a esposa, como ela trata o filho. Eu amo a palavra de Deus, gente. Porque a palavra de Deus, ela, além de arrancar tudo o que não presta de nós, de ser um espelho e dizer assim, ó, você não presta nisso, você não presta naquilo. Ela vai trazendo, ela arranca tudo de ruim e ela vai trazendo tudo de bom. E assim como nós lemos aqui na parábola anterior, que o pai de família é como aquele que tem um bom tesouro.
né? Que o reino do céu é como um pai de família que tem um bom tesouro e dele arranca coisas novas e velhas. Glória a Deus, gente. Que essa palavra aqui venha fazer sentido para sua vida. Se dentro de você sentiu a hipocrisia pular dentro de você e dizer, nossa, realmente eu tenho faltado nisso. Ore a Deus. Peça perdão para Deus. Peça para Deus te dar sabedoria para você superar os traumas do passado. Peça para Deus te dar uma nova oportunidade de você amadurecer espiritualmente, fisicamente, para você parar de carregar pessoas, causas, processos do passado, porque isso está impedindo a sua trajetória no presente e desse jeito você não vai chegar no futuro. Você nem vai viver muito tempo, porque a palavra fala que aquele que não honra pai e mãe não vai viver muito tempo. Então, que esse vídeo não venha te trazer tristeza, mas ele venha te trazer um fruto de arrependimento. Você possa ter um arrependimento genuíno com Jesus. Que você verdadeiramente possa fazer uma oração e dizer, Jesus, tenho traumas aqui que eu não consigo resolver, mas como você cuidou daquele homem que foi espancado pelos salteadores, sabe a parábola do bom samaritano? Nós vamos chegar até nela ainda. E você cuidou dele, sarou as feridas dele, colocou ele numa estalagem, cura as minhas feridas emocionais, cura as minhas feridas físicas, muda a minha história. Fez sentido para você esse vídeo? Deixa um glória a Deus aí, um amém no comentário, envia para alguém que precisa ouvir essa palavra. Eu faço votos que você tenha intimidade com Jesus, que você ande com pessoas e você seja a pessoa que vai ter palavras boas para depositar no ouvido das pessoas, porque vai descer no coração delas e vai produzir frutos. E que não seja de tradições de homens, mas que seja da cultura do reino dos céus. Palavras que dão vida, palavras com abundância, palavras de esperança, não palavras de acusação, não palavras de ódio, não palavras para derrubar a pessoa, para destruir sonhos. Seja um e uma edificador, um edificador e uma edificadora de sonhos. Seja uma pessoa que vai construir. Quando alguém te contar que vai ter uma vitória, que teve uma conquista, vibre. Não seja uma pessoa que vai ser lembrado por destruidores de sonhos. Na minha vida, eu já fui compartilhar algumas vitórias com alguém e eu vi no rosto da pessoa a tristeza, que gostaria de estar no meu lugar. Eu também vi pessoas que a inveja declarou no olhar dela e são pessoas que nunca mais eu vou compartilhar coisas com ela. Se ela mudar o coração delas e eu compartilho. Se não, não, porque isso é sabedoria. Você errar uma vez é até válido, mas você conhecer o coração das pessoas e ainda continuar errando, aí já é tolice. Que a sabedoria de Deus, o discernimento, possa cair sobre a minha e a sua vida, para que nós venha diminuir os erros nessa terra e ter uma vida de paz, de alegria. Só vou falar sobre isso aqui rapidinho, para encerrar. Você sabe a importância de ler a palavra, ao meu ver, que ela é um manual dessa vida. Então, com a palavra a gente aprende, ela é um alimento espiritual, mas a gente aprende os comportamentos do sucesso e para não fracassar.
porque ela nos ensina o que fazer e o que não fazer. Você é um tolo se você não lê a Bíblia, se você não pega esse manual para você entender ele. Por isso você sofre na vida, porque o dia que você entender a palavra, começar o Senhor esclarecer para você, você vai diminuir nos erros. Você vai errar, mas vai ser muito mais acertos. É interessante que tem pessoas, não vou nem falar de mim, tá? Mas tem pessoas que lêem a Bíblia e eles têm a vida em paz. Os projetos deles prosperam. Aonde ele põe as mãos, o Senhor abençoa. Aonde ele vai, a luz da palavra resplandece. E as pessoas que estão de fora ficam sem entender e dizem: nossa, mano, como essa pessoa é próspera? Como que essa pessoa, tudo que ela faz dá certo? Como que essa pessoa nada dá errado? Ou se dá errado é muito pouco. É porque essa pessoa está na luz, gente. Ela não tropeça. Ela não é um cego. Ela não é cega. Ela enxerga tudo. E ela vê quando tem buraco. Ela vê quando tem espinho. Ela vê quando é armadilha. Bem-aventurado é quem estiver perto dessas pessoas, que serão conduzidas por essas pessoas através de conselhos, de orações, de conversas. E aí vai ser um sábio guiando outro sábio. Na onde esse que está sendo guiado vai parar? Andando com pessoas que estão seguindo um propósito da sabedoria da palavra. Fique aí com esse questionamento. Quem você vai ser? Você vai ser um cego que está guiando outros cegos? Você é o cego que está sendo conduzido por um cego e você vai cair no buraco? Você é um sábio que está tendo clareza por onde você passa e está conduzindo outras pessoas à sabedoria? Você é um sábio que está sendo conduzido por um sábio? Pense aí. Um beijo no seu coração. Tamo junto.